Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Você está no nosso canal do YouTube, O Filho de Deus. Eu sou Márcio Cândido, escritor, autor do livro O Filho de Deus, Fazei tudo o que ele vos disser, publicado pela Viseu Editora. E hoje o nosso tema será sobre os falsos profetas, descrito nos evangelhos de Mateus e de Lucas. E aí faremos aqui uma leitura e depois um aprofundamento sobre essa passagem. Amém? Faremos isso em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Que Deus seja conosco. Mateus capítulo 7, versículo de 15 a 20. Guardai-vos dos falsos profetas, que vêm a vós disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos ferozes. Pelos seus frutos os reconhecereis. Por acaso colhem-se uvas dos espinheiros ou figos dos cardos? Do mesmo modo, toda árvore boa dá bons frutos, mas a árvore má dá frutos ruins. Uma árvore boa não pode dar frutos ruins, nem uma árvore má dar bons frutos. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo, e pelos seus frutos, portanto, que os reconhecereis. Essa então é a narrativa de Mateus sobre os falsos profetas. E Lucas também tem a sua narrativa dentro dessa temática. Vamos fazer uma leitura de Lucas e em seguida faremos um aprofundamento das duas narrativas. Lucas capítulo 6, versículo de 43 a 45. Não há árvore boa que dê fruto mau, e nem árvore má que dê fruto bom. Com efeito, uma árvore é conhecida por seu próprio fruto. Não se colhem figos de espinheiros, nem se vindimam uvas de sarças. O homem bom, do bom tesouro do coração, tira o que é bom, mas o mal, de seu mal, tira o que é mal, porque a boca fala daquilo de que está cheio o coração. Então, essa é a narrativa de Lucas. E aí vamos aos aprofundamentos. Mas antes, quero te dizer que nesse canal nós estamos fazendo um estudo dos quatro evangelhos de Cristo: Mateus, Marcos, Lucas e João. E esse estudo ele está organizado em quatro grandes etapas. A primeira etapa é sobre a preparação. A segunda etapa, o princípio da missão de Jesus. A primeira e a segunda etapa já estão concluídas e estão disponíveis na playlist aqui do nosso canal, onde você pode rever em sequência para não perder nenhuma das passagens. E nesse momento, estamos na etapa 3 sobre o ministério de Jesus nessa fase da Galileia, e depois faremos também ao ministério na Judéia e em Jerusalém. E, finalmente, a quarta etapa trata sobre a paixão, morte, ressurreição e ascensão do nosso Senhor Jesus. E o objetivo é ver como cada uma das passagens foi narrada por diferentes evangelistas. Então, quais são as suas semelhanças e diferenças, para que a gente possa aí fazer um estudo, procurar entender melhor aí essa perspectiva das narrativas. Amém? Bem, então o que o Senhor está nos falando aqui hoje, né? Os falsos profetas. Jesus ele vai usar muito durante o seu ministério essa narrativa sobre falsos profetas, quando ele se refere principalmente às autoridades religiosas, né? Que
manipulava o povo a partir dos seus conhecimentos, né? Lembrando que o ensinamento no tempo de Jesus, ele era muito restrito aos especialistas, os entendidos sobre a lei, né? Porque hoje várias pessoas, né, vários de nós temos acesso à escritura, né, acessos à pesquisa. No tempo de Jesus, as pessoas precisavam se conformar com o ensinamento dos doutores, né, os tidos especialistas aí nas leis. E essas pessoas se aproveitavam e exploravam a população a partir do seu conhecimento, mas muito carregado de hipocrisia, de mentira para as pessoas, que eram usadas e, por não terem conhecimento, acabavam ficando presos aos ensinamentos distorcidos dos fariseus, dos escribas, dos sacerdotes, enfim, das autoridades ali religiosas. E aí, depois de tudo, vai começar esse enfrentamento, mas aqui ele nos faz um alerta, né? Naquele tempo que nos serve até hoje, né? Que eles vêm disfarçados de ovelhas. Ou seja, aparentemente você olha para o falso profeta e você fala que é uma pessoa boa, que é uma pessoa carregada de intenções nobres, né? Mas que Jesus fala que são lobos, né? São aquilo que nós chamamos hoje, né, de lobo em pele de cordeiro, né? Deve ter sido inspirado aí o lobo em pele de cordeiro dessa passagem aqui que Jesus nos traz, né? Então, quando você vai pensando que a pessoa vem para te ajudar, vem para te elevar, na verdade, por dentro, ela carrega um lobo, né? Um lobo feroz que só vem para devorar, né? Tirar aquilo que você tem. E aí, Jesus vai fazer a comparação com a árvore, né? A árvore boa e a árvore má. Então, é preciso conhecer, e aí o Senhor aqui ele dá todas as pistas, né? Como identificar que se é ou não um falso profeta. É o que ele está dizendo aqui. A árvore, ela precisa produzir bons frutos. Então, se a pessoa, ela fala para você, mas quais são os frutos? Quais são os exemplos, né? Quando Jesus fala de frutos aqui, de bons frutos, ele está falando de exemplos, né? Como é a vida dessa pessoa? Se a pessoa te fala uma coisa, mas vivencia, tem um outro testemunho de vida, é falso, né? Se a pessoa é uma pessoa de fato, né, um profeta, uma pessoa que testemunha a palavra de Deus, a sua vida deve automaticamente reproduzir aquilo que ela fala. Agora, se a pessoa dá um testemunho e os frutos, os exemplos de vida não são compatíveis, então você precisa ter cuidado, precisa observar mais, né? E aqui o Senhor fala que a árvore que não produz fruto é cortada e lançada ao fogo, né? E aí Jesus vai usar muito essa expressão de cortar a árvore e jogar ao fogo, né? E isso vai também aí dando a versão do inferno, né? Da condenação, ou seja, a árvore que não produz bons frutos é cortada e queimada. Ou seja, Jesus aqui está nos falando da condenação. Então nós temos que ter uma vida de testemunho, uma vida boa, né? Nós temos que ser a árvore de bons frutos, né? Essa é a perspectiva das boas novas do Evangelho, que nós sejamos árvores que produzam bons frutos. E Lucas acompanha esse mesmo testemunho de Mateus e ele faz de forma até mais resumida, e aí ele encerra com uma narrativa original, né? Quando ele fala aqui, porque a boca fala daquilo de que está cheio o coração. É um trecho curto, mas muito significativo, né? A boca fala daquilo que está cheio o coração. Sabe aquela história da pessoa que falou para você uma coisa e fala assim: ai, eu não queria falar isso? Tudo que nós falamos, ainda que seja de forma involuntária, ele foi pensado antes. Muita coisa a gente pensa e não fala, né? Então, olha aqui que o senhor fala. Não é que você não quis, muitas vezes você não disse.
mas você pensou, né? A sua intenção, ela está dentro do seu coração. Então, quando a boca fala, ela fala daquilo que está no seu coração. E aquilo que a pessoa não falou muitas vezes, que seria é, não seria bem visto para as pessoas, ela não disse, mas ela guardou no seu coração. Então, quando a pessoa colocou para fora, é porque primeiro ela teve aquele sentimento, né? Então, não existe, ah, eu falei sem querer. Você falou sem querer, mas o seu coração já estava cheio daquilo que você falou. Então, a intenção já existia no seu coração. Então, vamos também cuidar do nosso coração para que a gente tenha um coração puro, um coração bom, para que ele acompanhe, né? Porque a árvore deve produzir bons frutos. Portanto, aqui em Lucas, o Senhor também acrescenta que nós temos que ter um bom coração para que a nossa boca traga sempre esperança, né? O nosso discurso sempre seja uma boa palavra, uma palavra de esperança, de conforto, de carinho e de cuidado para com as pessoas, que a gente possa sempre estar elevando o nosso irmão e nossa irmã. Amém? E que a gente então se livre aí dos falsos profetas e melhor ainda, que não sejamos um deles, né? Nem um falso profeta, mas sim aquelas pessoas que testemunham a palavra viva do Evangelho, uma árvore boa que dá bons frutos. Amém? Então, que seja esse o nosso testemunho. E aí, eu peço para você deixar aqui o seu comentário, o que você achou aqui dessa passagem dos falsos profetas. Também compartilhe para que esse estudo chegue aí a mais um irmão, para mais uma irmã. Se inscreva aqui no nosso canal para não perder nenhuma das nossas atualizações. E também, se você quiser, para adquirir um exemplar do nosso livro, O Filho de Deus, Fazei Tudo o que Ele vos disser, de autoria de Márcio Cândido, publicado pela Viseu Editora. Estaremos sempre por aqui, sempre com uma temática diferente. Então, Deus abençoe, um forte abraço, muita luz, muita paz na sua vida. Amém?